nas promessas de Jesus, o Cristo. Sim, nas promessas de Jesus, firme nas promessas sempre vejo assim, purificação no sangue para mim, plena liberdade em Jesus sem fim, firme nas promessas de Jesus. Firme, sim, nas promessas de Jesus, firme nas promessas do Senhor Jesus, em amor ligado com a sua cruz, cada dia mais alegre ilumina a luz, firme nas promessas de Jesus. Firme, firme nas promessas de Jesus. Firme nas promessas de Jesus. Glória a Deus. Pode aplaudir ao Senhor e Salvador Jesus Cristo. Glória seja dada ao nome do Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amados irmãos, irei louvar o Senhor com o hinário do cantor cristão 270. Você que tem, acompanhe, louvado seja Deus, louvado seja Deus. 270 do hinário do cantor cristão. O título é Resolução. Aleluia, glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor e Salvador Jesus Cristo. Jesus, Senhor, me chego a Ti, ó, dai-me alívio mesmo aqui, o Teu favor estende a mim, aceita o pecador. Eu venho como estou, eu venho como estou, porque Jesus morreu por mim. Eu venho como estou. As minhas culpas grandes são, mas Tu que não morreste em vão, pedes conceder perdão, aceita um pecador. Como estou, eu venho como estou, porque Jesus morreu por mim. Eu venho como estou, eu nada posso merecer, Tu vês me prestes a morrer, Jesus, a Ti vou render, aceita um pecador. Eu venho como estou, porque Jesus por mim morreu. Eu venho como estou. Aleluia, glória a Deus. Se vem agora, Redentor, só Tu, Jesus, é meu Senhor. Ó, vem salvar-me em Teu amor, aceita um pecador. Como estou, eu venho como estou, porque Jesus por mim morreu. Eu venho como estou. Aleluia, glória a Deus. Pode aplaudir ao Senhor Salvador Jesus Cristo. Aleluia. Glória a Deus. Glória a Jesus. Aleluia. Glória a Deus.
seja dado o nome do Senhor e Salvador Jesus Cristo, amados irmãos. Irmãos, quero dizer a cada um que estou alegre por cada vida que se encontra aqui esta noite. Louvado seja Deus. Amados irmãos, Aleluia. Vamos louvar o Senhor com mais um hino da harpa cristã. Glória seja dada ao nome do Senhor e Salvador Jesus Cristo. Aleluia. Fé mais fé, amor mais amor. Quem não tem, peça ao Salvador, pois sem fé E sem amor não pode agradar ao Senhor. Amados irmãos, irei louvar o Senhor com o 101 da harpa cristã. O título: Um Pecador Remido. Aleluia. Glória a Deus. Glória a Jesus. Aleluia. Aleluia, Jesus. Glória seja dada ao nome do Senhor e Salvador Jesus Cristo. Era um pecador, andava sem Jesus, não tinha esperança nem divina luz. Hoje sou remido, Cristo me salvou, com seu sangue me lavou. Que amor me concedeu Jesus, gozo santo e celeste luz. Cristo breve do céu descerá, e consigo então me levará. O Consolador já veio em mim morar, a palavra santa veio iluminar. Quero ser guiado por tão clara luz, que a Cristo me conduz. Que amor me concedeu Jesus, gozo santo e celeste luz. E consigo então me levará. Amado, vem sem demorar, estou ansioso pra no céu entrar. Vem sem mais tardança, faz raiar a luz. Ora vem, Senhor Jesus. Que amor me concedeu Jesus, e celeste luz. Cristo breve do céu descerá, e consigo então me levará. Queres, pecador, gozar a salvação? Venha Cristo hoje receber perdão. Cristo te aceita, pobre pecador, nos seus braços de amor. Que amor me concedeu Jesus, e celeste luz. Cristo breve do céu descerá, e consigo então me levará. Glória a Deus. Pode aplaudir o Senhor e Salvador Jesus. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. Amados irmãos, desde já quero agradecer a Rei que me deu a oportunidade. Irei passar para o anjo da igreja, e a igreja recebe o anjo da igreja com palmas bem alegres para Jesus. Graças a Deus, amados irmãos. Também cumprimento a todos com a paz do Senhor Jesus. Amém. Quem tem a paz de Jesus, bata uma salva de palmas para Ele. Glória a Deus. Amados irmãos, estamos hoje mais uma vez aqui no culto ao nosso Deus. Bem, vamos ficar de pé para nós lermos a leitura oficial.
se encontra no livro de 1 Tessalonicenses, capítulo 5, glória a Deus, verso 23. Estou alegre com a presença dos amados irmãos. 1 Tessalonicenses, as cartas paulinas no Novo Testamento. Glória a Deus. Louvado seja Deus. Deus é bom e por isso que nós estamos aqui. Aleluia. Glória a Deus. Porque Ele é bom, igreja. Aleluia. Louvado seja Deus. Ele é bom. Ele é maravilhoso. Glória a Jesus. Louvado seja Quem achou da glória a Deus? Glória a Deus. Diz assim a palavra de Deus, livro de 1 Tessalonicenses, capítulo 5, versículo 23. E o mesmo Deus da paz vos santifique em tudo, e o vosso espírito, alma e corpo seja conservado íntegro, irrepreensível, na vinda de nosso Senhor Jesus Cristo. Versículo 24. Fiel é o que vos chama, o qual também o fará. Amém? Glória a Deus, vamos orar. Glorioso Deus, eterno Pai, te apresento esta leitura oficial em nome de Jesus. Pode tomar seus assentos, desocupar suas mãos e bater uma salva de palmas para o Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém? Quer dar oportunidade à missionária, minha esposa, para fazer algo da parte do Senhor, em nome de Jesus. Glória a Deus, cumprimento a amada igreja do Senhor, com a paz do Senhor Jesus. Também estou feliz e surpresa de ver hoje aqui minha nora Juveline e meu filho Thaleson. Glória a Deus. Agradecer a Deus por mais um dia, estar na sua casa. E adorar o Senhor com louvor. Encontrarás consolo.
Glória ao nome santo do Senhor. Aleluia. Irei louvar o Senhor com mais um hino esta noite. Porque Ele está aqui presente, irmãos. E temos que dar o melhor a cada dia ao nosso Deus. Aleluia. Glória a Jesus. Vamos louvar o Senhor com mais um hino. Jesus está aqui, pedes o que queres. Jesus está aqui, pedes o que queres. Ele tem poder, Ele te dará. Jesus está aqui, pedes o que queres. Aleluia. Louvado seja Deus, louvado seja o nome santo do Senhor. O hino fugiu quando eu estava aqui guardando. Aleluia. Glória a Jesus. Louvado seja Deus. Vamos louvar então outro hino ao Senhor. Glória a Deus. Aleluia, Jesus. Glória a Deus. Antes que viesse a existir, traçaste um plano lindo para mim. Quiseste me usar pro teu louvor.
as palmas bem alegres, já sou grata pela rica oportunidade. Amém. Aleluia. Glória a Jesus. Aleluia. Graças a Deus. Amados irmãos, eu quero chamar a irmã Piedade para fazer a apresentação. Logo depois o levita Elias já põe aí o canto cristão na agulha, canto cristão, e a irmã Piedade vai passar com a salva. E o cooperador Tiago Glória a Deus. o cooperador Tiago passa com a salva e a irmã Piedade louva, quer dizer, a irmã Piedade ora. E o cooperador Tiago passa com a salva. E o levita Elias louva ao Senhor Jesus com o inário do canto cristão. Amém? Glória a Jesus. Cumprimento os irmãos mais uma vez com a paz do Senhor Jesus. Amém. Glória a Deus, irmãos. Estamos em mais um culto ao Senhor esta noite. E está conosco esta noite, irmãos, que veio ouvir a palavra do Senhor e tem ouvido desde o início. Está conosco visitando Marlene, Fátima, Michele, irmão Thaleson e irmão Judeline. Sejam todos bem-vindos em nome de Jesus, amém? Vamos louvar assim, igreja? Não importa a igreja que tu és, se aos pés do Calvário tu estás, se o teu coração é igual ao meu, dai as mãos e meu irmão será. Dai as mãos, dai as mãos, dai as mãos e meu irmão será. Dai as mãos, dai as mãos, dai as mãos e meu irmão será. Amém. Jesus te ama e nós também. Voltem sempre e tragam mais gente, amém? Glória a Jesus. Fique de pé, irmãos, vamos orar por dizimistas e ofertantes da casa do Senhor. Senhor é Deus. Aleluia. Glória a Jesus. Levante suas mãos santas e vamos orar em nome de Jesus. Glorioso Deus e eterno Pai, Senhor da glória, Deus de maravilha. Neste momento, Senhor, de oração, eu quero te apresentar, Senhor, a vida dos teus filhos, ó Pai. Todo aquele, Senhor, que é dizimista, ofertante, Senhor, da tua casa, Senhor. Eu te peço, Senhor, neste momento, Pai, abençoa dos altos céus, Pai, a vida dos teus filhos. Eu te apresento, Senhor, aquele que esta noite não tem para te ofertar, Senhor. Eu te apresento as suas mãos, Senhor, levantadas esta noite, meu Pai. Abençoa, Senhor, prospera em suas vidas, é isso que te pedimos, meu Pai, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Agradeço minha maravilhosa oportunidade, em nome de Jesus. Graças a Deus. Louvado seja Deus. Glória a Deus. Só o Senhor é Deus. Cumprimento a igreja com a paz do Senhor Jesus. Amém. Paz do Senhor Jesus. Cento e 12 do cantor cristão. Aleluia, Jesus. Glória a Deus. Aleluia. Já Jesus, o Rei dos Reis, deve os reinos do segundo. Seguirão as suas leis, os sinais da sua vida, assim mostra cada vez, vencendo em Jesus. Glória, glória, aleluia. Glória, glória, aleluia. Glória, glória, aleluia. Vencendo em Jesus. O claro que chama os crentes, a batalha já soou. Cristo à frente do seu povo.
Aleluia. Retirada, seu furor patenteou. Vencendo vem Jesus. Glória, glória, aleluia. Glória, glória, aleluia. Glória, glória, aleluia. Vencendo vem Jesus. Aleluia. Glória, refúgio que sobre as nuvens descerá. E as nações vivem na terra Com poder governará, se paz e santidade toda a terra regerá, vencendo vem Jesus. Glória, glória, aleluia. Glória, glória, aleluia. Glória, glória, aleluia. Vencendo vem Jesus. E por fim as nações há de julgar, todos grandes e pequenos, o juiz há de parar. Os inimigos triunfantes foram a cantar, vencendo vem Jesus. Glória, glória, aleluia. Glória, glória, aleluia. Glória, glória, aleluia. Vencido vem Jesus. Aleluia, Jesus. Agradeço aí com a oportunidade. Aleluia. Graças a Deus, na salva para Jesus. Graças a Deus, amados irmãos. Aleluia. Amados irmãos, Deus é bom, né? Em pleno feriado, Deus manda o seu povo. Não é verdade, irmão? Por quê? Porque, irmão, o final do ano é onde as igrejas ficam secas, né? Muita gente sai para viajar, sai para, né? Mas Deus ainda tem os remanescentes que espera, aleluia, a sua única viagem, que é a sua viagem para o reino celestial. Porque nós estamos, irmãos, esperando Jesus. Nós não podemos cochear em dois pensamentos. Estamos esperando Jesus. E muitos não estão nem aí, irmão. Amém? Glória a Deus. Porque para a gente, irmão, que somos crentes, nós estamos vendo o mundo, quer dizer, a igreja, cada dia mais enfriando, se apostatando. O apóstolo Paulo falou. E em pleno feriado estamos aqui, né? Glória a Deus. Dia 25. Eu estava vendo alguns pastores, colegas meus, eles cancelaram o culto de hoje. Por que, irmão, cancelaram? Muitas vezes cancela, irmão, não é porque ele quer, porque muitas vezes ele pensa que não vai dar ninguém, né? Mas aquele que serve a Deus, irmão, se der uma ou duas pessoas no feriado, que seja tudo para a glória de Deus. E muitas vezes não tem culto nas suas igrejas por conta disso, irmão. Uma vez eu fui conversando com o pastor, ele disse isso para mim, né? Mas, irmãos, este ano nós vamos ter um dia na casa do Senhor, viu? Vai ser no feriado de carnaval. Amém, igreja? Louvado seja Deus. Glória a Deus. Mas, irmãos, eu sempre ensinei isso à igreja apostólica. A igreja apostólica, Próximo ano, né? Próximo ano ainda. eu falei esse ano? O próximo ano. Eu sempre falei para a igreja apostólica que eu não sou contra, irmão, como é que se diz, aquilo que muitas igrejas fazem no carnaval. Retiro. Eu não sou contra retiro não, mas o retiro, irmão, tem tanto tempo para retiro. Por que fazer logo no dia que as igrejas têm que estar abertas? Né? Às vezes a pessoa diz, não, mas para os jovens se perder, irmão, pelo amor de Deus. O dia na casa do Senhor que a gente fez ali em Macaé, meu irmão, a igreja lotava, né? Lotava.
Chegava a pessoa de outro ministério lá e dizia, eu vim para cá, pastor, lá está fechado. A igreja ela tem que estar aberta, irmão. Porque no momento que a pessoa vai para aquele retiro, passar 3 dias no retiro, a igreja é fechada, as almas estão se perdendo, pessoas procurando igreja. Como uma vez, um rapaz chegou lá na visão missionária, onde a gente congregava lá na Zona Norte, no culto de doutrina. Estava só eu, Geórgio, o pastor, a esposa do pastor e mais uma pessoa, no culto de doutrina. Tem culto de doutrina, tem crente que não gosta não, né? E ali, irmão, chegou aquele rapaz aperreado para aceitar Jesus. Foi missionário. Ficou de joelho, ainda tem uma foto dele, ele abriu os braços, eu quero voltar para Jesus. Graças a Deus que está aberta a igreja. E foi mais numa terça-feira de carnaval, no culto de doutrina que ele botou lá. Após, irmão, muitas igrejas estão fechadas, irmão. Amém? Mas a igreja apostólica, ela nunca fechou em carnaval. Nós fizemos lá em Feio Camarão, não foi, missão? Um dia na casa do Senhor. Não tem um dia na casa do Senhor. Nós começamos 9 horas da manhã. Nós começamos 9 horas, nós encerramos de 11h30. Aí nós entregamos o jejum, tá entendendo? Aí a gente tem um banquete, né? A gente se reúne para cada um, traz feijoada, traz... A gente sempre trabalhou assim. E como termina, tem, né? A gente come, aí a gente retorna mesmo dentro da igreja de 2 horas até 5 horas. Aí depois a gente faz um lanche. Né? Cada um traz um lanche normal. A gente tem um almoço, depois a gente faz um lanche. Amém, igreja? No ano de 2022, nós fizemos 2 dias. Fizemos a segunda e a terça. Não foi, missionário? Segunda e terça. De 9 às 5. De segunda e terça. Após esse ano, vamos ter aqui, para a glória de Deus, um dia na casa do Senhor. Vou orar a Deus para saber se vai ser na segunda ou na terça. Mas como a segunda vai ter culto, né? Aí eu creio que vai ser na terça-feira. Amém? Vai ser bênção em nome de Jesus. E esta festa, né? Essa carnalidade que vai cair, vai ser para ser 16 e 17. Dia 18, vai ser no final não. Após a igreja do Senhor era para estar aberta. Porque era assim que a igreja 40 anos atrás fazia. Elas ficavam abertas. Não pegava, fechava e levava jovem para... Era se privar. Jesus mandou a gente se privar ou mandou a gente ir ao mundo? Lembrei daquele Alexandre Doa, né? Um grande homem de Deus, louvado seja Deus, ele pegou, ele aceitou a Cristo, né? Mas ele não aguentava ver a igreja, uma igreja morna, fria, aonde as pessoas só faziam orar, só faziam ficar chorando ali pelas pessoas morrendo. E ele olhou no livro de Atos, ele disse, não, mas o Deus de Atos, ele nos prometeu cura. Glória a Deus. E Deus deu uma revelação a ele, capítulo 10, versículo 38 de Atos. E ali Deus começou a usar ele na cura divina, começou Deus a usar a aleijada andando, começou a usar ele. Mas ele teve um grande erro, porque ele quis se privar. Ele fez uma cidade chamada Sião, em Chicago. Sião. E ali foi 20.000 pessoas. Aí ele queria fazer mais e mais Sião. Aí ele se privou. A Bíblia diz, vide, nós não podemos se privar. Nós não estamos aqui para se privar, nós estamos aqui para uma batalha. Estamos para batalhar. Né? Pois é isso que a igreja de Cristo, ela faz. É batalhar. Amém, amados irmãos? Pode aplaudir ao Senhor e Salvador Jesus Cristo. Depois vamos estar aqui. Janeiro agora, aos membros, né? Aos congregados da igreja, Santa Ceia. A primeira Santa Ceia da igreja apostólica aqui, né, nesse templo que nós ainda estamos em, né, andamento. Santa Ceia, agora em janeiro, segunda-feira, eu já falo para vocês qual vai ser o dia. Amém? Louvado seja Deus, Santa Ceia do Senhor Jesus. Amém, igreja? Louvado seja Deus. Amados irmãos, hoje vamos falar sobre casamento. Amém? Casamento. Cadê meu Priscila? Amém, igreja? Quero falar um pouco sobre casamento, irmão. Porque o casamento hoje de crente está sendo uma coisa muito esquisita.
Não é verdade? As pessoas casam hoje já querem se separar, pensando que é assim. Não, casou-se conhecendo a verdade, não pode separar mais. Amém? Não pode. Por isso que eu gosto de dar um ensino, né? Depois que conhecer a verdade, não pode se separar de nenhum jeito mais. A Bíblia não dá respaldo para a separação. Aleluia. Amém? Ainda fala se a mulher, né, adulterar, tal, mas isso aí é uma questão muito polêmica. Ou o homem adulterar é uma questão muito polêmica. Né? Se a gente foi no contexto, o contexto ainda não manda casar, não. Né? Amém? É uma coisa muito complicada. Pois eu sempre falo para os membros, né? Tome cuidado quando for casar. Amém? Tome muito cuidado. Tem que aturar o marido, tem que aturar a esposa. Amém? Né? Porque depois que casou, irmão, conhecendo a verdade, não é mais, como é que se diz, inocente. A Bíblia diz, eu não tomo inocente por culpado. Amém? Pois depois de casar, todos que passaram pelo nosso ministério, eu dei o ensinamento do casamento. Amém? Eu tenho até o certidão de casamento deles, né? As xerox, né? Por quê, irmão? Porque às vezes a gente pode chegar e abrir outras igrejas, aí a pessoa deixa a mulher, ou a mulher deixa o cabra, né? Que hoje não é só o homem deixar a mulher, não. As mulheres que estão deixando os homens, né? Aí chega com outra pessoa, né? Como aconteceu uma vez numa igreja ali, chegou um rapaz que a gente conhecia, né? Era presbítero, chegou. Aleluia. Chegou com outra mulher, né? Aí eu ia assim, vixe, não foi já lá em Natal? Vixe. Tá entendendo? Ah, pois é coisa séria, irmão. Casamento é coisa séria. É muito sério o casamento, né? Casamento é uma coisa muito séria. Depois que colocar essa aliança aqui e fizer o voto com Deus, conhecendo a verdade, né? Aí não pode mais voltar atrás, não. Amém? Após vamos falar um pouco aqui de casamento. Sabemos que só um pouquinho, né? Livro de 1 Coríntios, capítulo 7. 1 Coríntios, capítulo 7. Resposta à pergunta acerca do casamento. Amém? 1 Coríntios, capítulo 7. Glória a Deus. Aleluia. E a igreja fica como? Como é que o pastor ensina? De pé. Reverência à palavra, né? A palavra de Deus, temos que ter reverência, né? 1 Coríntios, capítulo 7, o apóstolo Paulo vai falar um pouco. Paulo ele foi mais estendido sobre acerca do casamento. Ele falou mais sobre acerca do casamento. Amém? Capítulo 7. Falei à irmã Priscila que hoje eu ia dar falar um pouco de casamento, porque em nome de Jesus a besta está chegando. Glória a Deus. Diz assim a palavra de Deus. Capítulo 7 de 1 Coríntios diz, versículo 5. Não vos priveis um ao outro, salvo talvez por mútuo consentimento, por algum tempo, para vos dedicaste à oração, e novamente vos ajuntarde, para que Satanás não vos tente, por causa da incontinência. Amém? Pega a espada, põe para o alto, diga assim, meu Deus, fala comigo, através da tua palavra. Amém. Pode sentar e bater uma salva de palmas para Jesus. Irmãos, eu quero falar algo para os irmãos, que o conselho, a gente tem que ter muito cuidado com quem a gente vai pedir conselho. Por quê, irmão? Porque nem todo conselho é guiado pelo Espírito Santo. O conselho que nós temos que receber tem que ser guiado pelo Espírito Santo. Se não for guiado pelo Espírito Santo, não receba e nem aceite.
Por mais que o caba tenha sei quantos anéis teológicos, mas não aceite, porque a nossa finalidade tem que estar aplicada dentro da palavra. Por quê? Porque, amados irmãos, hoje, qualquer coisa, qualquer briguinha, a pessoa quer logo separar. Eu falo casamento, não é pessoa junta, não. Casamento, depois cara. Eu vou embora, eu vou me separar. Vou me separar deste homem, vou separar desta mulher. E por aí, irmão, a igreja do Senhor tem crescido o divórcio. O divórcio tem crescido de uma forma tão grande dentro da igreja, que segundo um grande homem de Deus falando num seminário, ele disse que nesses últimos tempos estão se separando mais do que pessoas seculares. Os crentes, que uma vez eles entendiam que o casamento era para o resto da vida, e é para o resto da vida. Casou, pronto, é para o resto da vida. Amém? Pois com qualquer coisa, às vezes discuta, às vezes um homem pega uma mulher que já tem filho de outro, a mulher pega um homem que já tem filho de outro, aí o filho faz alguma coisa, já quer logo se estressar. Pois temos que ter muito cuidado, irmão. O casamento é coisa séria. Pastor, mas se fosse eu não vou casar. Pior ainda. É pior ainda não casar. Por quê, irmão? Porque quando o homem, ele vive com a mulher, e a mulher vive com o homem sem casar, e eles têm a oportunidade de casar e não quer casar, aí eles estão no pecado de fornicação. Um pecado que a Bíblia diz que os fornicadores não entrarão no reino do céu. Amém? Uma vez, quando eu era junto com o George, a gente aceitou Jesus, a gente era junto. O pastor Enilson, ele pregando sobre o casamento, aí ele teve muito cuidado comigo e com... Foi, olha, ele disse, não é para o pastor, não é para o irmão, não é para a irmã Georgia não, que são novo convertidos, vieram do mundo assim. Por que, irmão? Porque eu e minha esposa conhecemos pessoas que tinham tudo para casar, mas não queria casar. Só queria casar se fosse por conta disso, disso e daquilo. Mas, irmão, quando eu fui casar com a minha esposa, irmã Priscila, nós não tinha nada para fazer festa. Não é verdade, missionário? Nós não tinha nada. Nós dissemos, vamos casar e vamos casar e vamos casar. E olhando para a minha idade, eu quero fazer a obra de Deus. Porque na igreja que eu aceitei, pessoas juntas não faziam obra não. Nem cantava, nem fazia nada. Porque nós estávamos em pecado. E ali eu digo, eu quero fazer a obra de Deus, eu quero casar, eu quero colocar a minha vida com Deus, porque eu quero fazer a obra de Deus. Porque se eu fosse dar ouvido há 8 anos atrás, a pessoas crentes, eu e Georgia não estávamos nem juntos mais. Pessoas crentes que nós se separássemos. Amém, igreja? Crente, pessoas, pastores, queria que... Está entendendo? Mas o que Deus une não separa o homem. Não separa o homem. Não queria mais nem que eu fosse lá na casa de Georgia. Eu me entristeci tanto, irmão. Mas o diabo caiu por terra. Não para minha glória, né? Mas hoje eu vejo como é que estão essas pessoas hoje, infelizmente. Por isso que não receba conselho de todo mundo. Louvado seja Deus. E ali, eu peguei, fiz o meu... Conversei com a minha esposa. Na época a gente era junto, né? Eu querendo casar, o pastor doido para botar para dirigir a primeira parte do culto, com a minha esposa também, porque a gente concordava com a doutrina, com tudo nós concordava, né? Com tudo. Que o homem não podia isso, a mulher não podia aquilo, com tudo, a gente concordava com tudo. Pois o que faltava era só o casamento. E ali eu me casei. Antes de me casar, Deus usou uma pessoa, a gente vê no Pernambuquinho. Deus passou um cavalo no carro e disse, Deus vai fazer. Não foi isso, missionário? Deus vai fazer, vaso. Ai, aleluia.
Aí a gente vinha na Zona Norte, a gente estava na Zona Norte, a gente vinha na Zona Norte, não foi, Gibson? Ali na avenida Avenida das Fronteiras, que fica ali na Zona Norte, ali em Igapó, pegando a avenida para sair lá em Santarém. Aí Deus tomou outra pessoa passando, foi, missionário? E disse: Deus está no controle, Ele vai fazer, Ele vai. Nós não tinha nada, irmão. No instante apareceu, irmão. Apareceu dinheiro para comprar. Irmão, foi uma festa linda. Uma festa linda. Nós casamos no cartório e fizemos a festa dentro da igreja, né? Não podia não, irmão, porque a igreja não é lugar de comer. Mas o pastor foi tão humilde, foi comigo, porque não podia, irmão. Eu não. Mas ele era para ter me explicado, né? Quem não pode. A igreja não é para ter comida, a igreja é casa de oração. E ali, a gente fizemos lá dentro. E Deus, irmão, preparou tudo, sobrou um taxa assim de, eu não lembro mais nem o que era, de comida, sobrou bolo, sobrou tanta coisa, irmão. Pois eu quero falar para vocês, quando você tem uma convicção de fazer a obra, de sair do pecado, para fazer a obra, Deus, Ele faz. Amém, igreja? Aí, Deus fez, e hoje estamos aqui. Sabemos que o inimigo é sujo. Na época que a gente era, na época que eu era do mundo, o diabo trabalhou muito. Cheguei a me separar dela 2 vezes. Outra vez passei 11 meses separado, outra vez 3 meses. Porque o diabo é sujo, irmão, né? Mas não era casado não. Eu estava no mundo, né? Bebendo, farreando, fazendo a vontade do diabo, né? E ela não aguentou. Não aguentou, não foi, dona? E me deixou. Passei 11 meses aí no mundo, mas Jesus, Ele tem um plano. E quando nós aceitamos Jesus em 2010, Deus tomou um homem e disse assim, chamou eu e ela e disse: eu vejo uma aliança. Esta aliança está trincada. Sabe por que era trincada, irmão? Porque eu ainda não tinha perdoado ela de algo e ela não tinha me perdoado também. Está entendendo? E ali, depois que Deus entregou a revelação para ele, e ali eu pedi perdão, chorei. Está entendendo? Pois, irmão, o passado, irmão, machuca muito o homem e a mulher. Mas quando nós aceitamos Jesus e nós colocamos o passado por mais do esquecimento, como disse Deus, né? Aí tudo sai. Amém? Pois Deus, Ele fez e Ele vai fazer na vida da irmã Priscila, na vida de Marlene. Marlene não é casada, né? Não é casada. E na vida das jovens, né? Como arrumar um homem de Deus. Não vá para o mundo não, pegar a pessoa do mundo não, é só para sofrer. É só para sofrer. Amém? Pegar um homem de Deus, um homem que ora, como Georgia sempre falava para Thales e para Alice. Mulher que ore e homem que ore. Homem que ore, que tem uma vida no altar. E a mulher que tem uma vida no altar, mulher de oração, que tem a vida no altar. Era isso que a gente pedia, né? Romerinho pegou Vaniere, a menina que passa mais de 2 horas orando de joelho, Vaniere. Mulher que chega aqui dela é calejado de oração. Pois vigiar bastante, a jovem, né? Amém? Aí o apóstolo Paulo, ele diz, versículo 1: quanto aos que me escreveste, é bom que o homem não toque em mulher, mas por causa da impureza, cada um tem a sua própria esposa, e cada uma o seu próprio marido. Paulo falou para os 2. Amém? Ele não falou só para o marido. Por que ele falou isso? Quanto aos que me escreveste, é bom que o homem não toque em mulher, mas por causa da impureza, cada um tem a sua própria esposa e cada um o seu próprio marido. Mas, irmãos, o namoro de hoje, de crente, eu digo que eu tenho experiência.
Está diferente, irmão. Porque biblicamente namoro não existe. Quando nós vamos para a página da Bíblia, nós vamos ver que namoro não existe. Não existe na Bíblia namoro. Existe noivado e casamento. Pode pegar de Gênesis, Apocalipse, pode procurar no Google, pode procurar. Não existe. Hoje as pessoas querem namorar dentro da igreja, namora. Ah, eu estou querendo namorar com aquele jovem ali. Isso é um espírito de prostituição. É o espírito do anticristo agindo, que traz isso para dentro das igrejas. A sensualidade. Porque hoje, irmão, até dentro das igrejas, as pessoas não têm mais ética de se vestir. Pois tudo isso nós temos que vigiar. Aí, Paulo escrevendo a Timóteo diz: Timóteo, fugir do desejo da tua mocidade. É assim ou não é, igreja? A pessoa no mundo, quando começa a namorar, começa logo a querer se abraçar, tal. Tá entendendo? E não está só no mundo, irmão. Está dentro da igreja também. Começa. E quando der fé, irmão, está no pecado. Pois temos que vigiar. As duas jovens, Michele e Maria de Fato, vigie bastante, porque o diabo é sujo. Cresça nos caminhos do Senhor. Porque a Bíblia diz que quando nós seguimos os caminhos do Senhor, nós vai ter paz e alegria. Mas o caminho da perdição, como a Bíblia diz, já há caminho que parece bom, mas no final é caminho de morte. Né? Aí ele disse: o marido conceda à esposa o que lhe é devido, e também semelhantemente a esposa ao seu marido. Não há, irmão, machismo. Não. A Bíblia trata o homem e a mulher da mesma forma para tratar um outro. Sabemos, irmão, que às vezes há discussões, tá entendendo? Porque não existe, irmão, um casal que não, às vezes, por conta de uma coisa e outra, há discussão, mas peça perdão. Peça perdão, irmão. Peça perdão, porque no momento que você não pede perdão, fica aquela pedra dentro de você. Aquela angústia. Aí você finge esquecendo e não pede perdão daquilo mais. Se pecou na hora, peça perdão. Peça perdão, irmão. Porque o diabo ele é sujo. Amém, igreja? É difícil, principalmente quando o homem faz raiva e quando a mulher faz raiva, né? Aí ele disse: a mulher não tem poder sobre o seu próprio corpo, e sim o marido. E também semelhantemente, o marido não tem poder sobre o seu próprio corpo, e sim a mulher. O corpo do homem, o corpo da mulher, é só para crente? Não. A Bíblia diz que a mulher, ela tem que, até postei hoje lá no meu estado, a mulher tem que se vestir decentemente, com ordem e decência. O homem tem que se vestir com ordem e decência. Não pode mostrar o seu corpo. A mulher também não pode mostrar o seu corpo. Capítulo 6, versículo 13 de Romanos: não apresentei os vossos corpos como instrumento de iniquidade, mas como instrumento de iniquidade. A palavra iniquidade, na tradução no grego, está falando sobre pecado, falando sobre muitas coisas, mas apresentados a Deus, santo e agradável. O corpo da mulher tem que ser coberto para o seu marido. O corpo do homem tem que ser coberto. Irmão, vê como eu ando, não vê? Amém? Como a missionária anda. Pois nós temos que se cobrir, porque o nosso corpo, ele é templo e morada do Espírito Santo. O pecado começa a entrar aí, irmão. Na lascívia, o homem começa a desejar aquela mulher que anda de shortinho, que anda com roupa colada. O homem que anda com roupa colada, eles começam, tá entendendo? Porque a carne, irmão, a carne, você não sabe o poder que tem a carne para pecar. Por isso que Paulo ele diz que tem que estar em constante oração e jejum. Amém, igreja? Porque o homem, se ele vê uma mulher de short curto,
Está entendendo? Se ele não desviar o olho, um crente, e se o diabo está entendendo, ele vai querer sentir prazer. A mesma coisa a mulher, não tem problema. A mesma coisa é a mulher. Após nós temos que se privar dessas coisas, nós temos que se afastar da aparência do mal. Temos que se vestir com posto, está entendendo? Tanto o homem como a mulher, para que nós não dê brecha para Satanás. Amém, igreja? Louvado seja Deus. Porque o nosso corpo ele é templo e morada do Espírito Santo. E aquele que destrói o seu corpo será destruído no grande dia. Amém, igreja? Versículo 5. Não vos priveis uns aos outros, salvo talvez por muito consentimento, por algum tempo, para vos dedicar à oração, e novamente vos ajuntar, para que Satanás não vos tente por causa da incontinência. O que é que está falando no versículo 5? Irmãos, quando o homem e a mulher, eles se negam um com o outro, eu falo casado quando são casados. Casado, estou falando sobre, né, casamento. Porque quem não é casado já está pecando, né? Quando a mulher está chegando, conversando com o esposo, meu filho, eu vou pro esposo, 1 dia, 2 dias, 3 dias, 4 dias, 5 dias, 6 dias, fica só rejeitando. Aquilo é obra de Satanás. Claro que não é, porque senão vai virar uma carnalidade. Mas nós vai ter tempo para orar, nós vai ter tempo para buscar Deus. Amém, igreja? Aí, está no propósito hoje? Pronto, hoje está no propósito, vamos evitar. O casal evita. Meu filho, eu estou com compromisso com Deus, porque é complicado o casal que tem um marido que não é crente, né? Complicado, tem que ter bastante sabedoria para conversar, né? Mas, como não é crente, é bom sempre não fazer diariamente, para o diabo não colocar na cabeça do marido e pensar que a pessoa está com uma pessoa dentro da igreja. Porque já aconteceu isso, né? Não aqui, mas testemunha a gente vê, ambas partes, né? Pois ele está falando, a não ser para oração, para ter aquele propósito com Deus. Está entendendo? Chega ali os dois, tá bom meu filho, tá bom minha filha, vamos orar, vamos buscar Deus. Os irmãos entenderam? Entenderam? Versículo 6. E isto vos digo como concessão e não por mandamento. Irmão Paulo, ele tem autoridade tão grande dada pelo Espírito Santo, que ele falava dele mesmo também. Não de mandamento de Deus, mas dele mesmo. Por isso que ele disse, sede meus imitadores como eu sou de Cristo. Amém, igreja? Procure na página da Bíblia alguém que falou isso antes de ser Paulo. Para você ver a vida daquele homem como era com Deus. Do apóstolo Paulo. Muitos dizem que ele é muito parecido com Cristo na terra. Muito parecido, né? Jejuou 15 dias, jejuou 3 dias. Muito, né? Ele se doou pelo Evangelho, né? E nos ensinou, né? Versículo 7. Quero que todos os homens sejam tais como também eu sou. No entanto, cada um tem de Deus o seu próprio dom. Um, na verdade, de um modo, outro de outro. E aos solteiros, versículo 8. E aos solteiros e viúvos, digo que lhe seria bom se permanecesse no estado em que também eu vivo. Ele falou no que? Nos viúvos e nos solteiros. Por que ele falou isso? Paulo, a Bíblia não resiste a que ele tenha filho. E também não resiste a que ele tenha esposa. Paulo, ele se doou 1000%, 10.000% para Deus. Para Deus. Ele disse, hoje eu não vivo mais, mas Cristo vive em mim. Ele se doou para Deus.
Ele se doou totalmente. Aí ele chegou e no ponto de dizer aos solteiros, viu, se é bom que fosse como eu, para poder fazer viagem missionária. Porque, irmão, hoje um missionário é casado, tem filho pequeno, vamos supor da idade de Eli, da idade de Pedro, para viajar é um pouco complicado, irmão. Não é verdade? É um pouco complicado para viajar. Aí ele disse, seria bom se fosse igual a mim, para não ter aquela preocupação, porque a pessoa viaja, aí tem aquela preocupação, tá entendendo, irmão? Com filho, com esposa, com um grande missionário que a gente estudou no século XVIII, tem até um filme dele, foi século XIX, século XVIII, tem até um filme dele, que lá ele morreu, a esposa dele, morreu um filho dele, com aquela, um dois que tinha, esqueci até o nome, muito bem, lembra do filme, né? Pois Paulo ele deu esse conselho, né? Aí ele diz, quero que todos os homens sejam tais como também eu sou, vírgula. No entanto, cada um tem de Deus o seu próprio dom. Um, na verdade, um de um modo, outro de outro. E aos solteiros e aos viúvos digo que ele seria bom e permanecesse no estado em que também eu vivo. Versículo 9. Caso, porém, não se dominem, que se casem, porque é melhor casar do que viver abrasado. Se não tem domínio, se vai estar solteiro, pregando a palavra, chegar na igreja, ficar de olho numa mocinha, ficar de olho numa mocinha, a moça também. Quero que viva uma vida de solteira, pregadora, eu quero só missionária solteira, mas chegar num culto, ficar de olho, é melhor casar do que cair naquele pecado de quê? Da prostituição. Hein? Não, cair no pecado. Cair. Porque vai nascer pela cobiça dos olhos. Aí vai entrar pro coração. Aí praticando, tá entendendo? Aí vai o quê? Vai se prostituir com aquele jovem. Eu sempre costumo, eu falo para ela, eu gosto de ir para a igreja, quando eu vou pregar, eu gosto de ir com ela. Gosto de ir com ela. Essa aliança que eu nunca tiro, irmão. Ela sabe disso. Nunca tiro. Até aqui, ó. Nunca tiro. Eu gosto de me apresentar. Em todo canto que eu chego, me apresento quando estou. E explico. Não, antigamente eu andava na igreja pregando, hoje parei mais, né? Mas eu dizia, quando ela dizia, minha esposa não pôde vir hoje, porque tem crente, irmão, que é casado, nem fala, né? Nem fala que a esposa não pôde vir para. Pois tem que ter muito cuidado, irmão. Amém? Pois Paulo disse, e caso porém não se dominem, que se casem, porque é melhor casar do que viver abrasado. Melhor casar. Não aguento viver como Paulo, não. Solteiro, não. Eu vou ter que casar mesmo. Amém, igreja? Procura a irmã, começa a orar a Deus. Não é assim não, botar o olho assim, vou namorar não. Isso é carnalidade. Isso é coisa de igreja que as lideranças não tem, tá entendendo? Não tem uma responsabilidade com. Tem que orar a Deus, irmão, orar a Deus. Orar a Deus, pedir a Deus discernimento para pegar uma mulher mais crente do que a pessoa. E a mulher pegar um homem mais crente do que ela. Porque senão, irmão, o diabo está aí, irmão, infiltrado dentro das igrejas. Aí. Usando esses boizinhos aí, esses crentes aí que gostam de uma calça colada, né? Calcinha colada. Quando se saca, irmão. Tá entendendo? Você vê, né? Como se saca, né? E a calça colada vai trazer o quê? No homem. Né? Pois, temos que vigiar, irmão. Vigiar com isso, porque o diabo é sujo. Amém, igreja? Versículo 10. Ora, aos casados ordeno, não eu, mas o Senhor, que a mulher não se separe do marido.
Se, porém, ela vier a se separar, que não se case ou que se reconcilie com seu marido. O que o marido não se aparte de sua mulher. Tá vendo? Casou, meu irmão? Tá entendendo? Não separe. E que se separar, viva só. Amém, igreja? Viva só. Aí diz, versículo 12: aos mais digo eu, não, Senhor, se algum irmão tem mulher incrédula, olhe bem, incrédula, e consente em morar com ele, não abandone. E a mulher que tem marido incrédulo, e este consente em viver com ela, não deixe o marido. Amém, igreja? É porque, irmão, o que tem acontecido hoje no mundo gospel, né? Às vezes a pessoa está com aquela pessoa, né? Veio do mundo, é casado, mas aquela pessoa nunca aceitou Jesus. Aí tem pessoas, tem pastor, né? A esposa do pastor que manda a mulher deixar o cara. Irmão. Eu digo isso porque eu tenho conhecimento de casos assim. Ele não quer nada com Jesus, não, deixe ele. Case com outro porque ele não quer nada com Jesus. Essas aí, irmão, são as Jezabel, as esposas desses pastores. E esses pastores são pastores, irmão, que só o sangue de Jesus manda se separar. Eu nunca mandei ninguém se separar, irmão. Nunca. Principalmente quando conhece a verdade. Alguns se separaram aí, né? Saíram do ministério, se separaram, infelizmente. Mas nós casou e nós demos treinamento. Se envolver com outra pessoa, vai estar em adultério diante de Deus. Mas se divorciou. Pode se divorciar, mas está ligado lá no céu. O homem pode separar, mas o que Deus une, não. Amém? É coisa séria, irmão. Casamento é coisa muito séria. Glória a Deus. Aposta aí para a mulher que tem homem que não é crente e homem que tem mulher que não é crente. Não deixe. Não deixe, pelo amor de Deus, não deixe. Está entendendo? Por quê? Porque o marido, versículo 14, porque o marido incrédulo é o quê? Santificado no convívio da esposa, e a esposa incrédula é santificada no convívio do marido crente. De outra sorte, os vossos filhos seriam impuros, porém agora são santos. Amém? A mulher crente, o marido é santificado. Mulher sábia. Não é mulher que vive procurando confusão, ele nunca vai se converter. Amém? Mesma coisa homem crente que mulher confusenta. Temos que vigiar bastante, irmão, porque o que a gente está mais vendo aí é morte, né? Tem pessoas crentes, um matando crente, mulher crente, né? Pois a gente tem que vigiar bastante. Pois Deus, ele nunca escolheu na palavra dele o divórcio. Nunca. Casamento é uma união que a gente tem que levar para sempre. Quando nós conhecemos a palavra de Deus, nós não somos mais inocentes. Amém? Pois eu sabe disso, que eu falei isso para ele, ele sabe que a gente pregava isso, para Alisson também, para Romerinho, para Romário. Eu sempre falei, meu filho, vocês conhecem. Quando se casar, olhe, converse com Deus, porque casamento é coisa séria. É muito sério. Eu falo eles porque é filho da gente, né? Peguei Thaleson, era 6 meses, era já 9 meses de idade. Alisson tinha 4 anos. Pois eu tenho como o meu também. Sempre eu falava, né? Porque casamento é coisa muito séria mesmo. Mas as pessoas creem, os crentes estão brincando. Cada um se separa, Tem pastor em Macaíba que já está com o 3º e 4º casamento. Está entendendo, irmão? Principalmente pastor. Tiago capítulo 3, versículo 1. Muitos de vós não queiram ser mestre, não queiram ser pastor, porque terá mais um duro juízo.
Glória a Deus. Sempre eu falo para a Georgia, ela sempre, meu filho, eu quero morrer velhinho com você. Eu estava até falando para a pessoa ontem, lá também, sobre eu e Georgia. Vem luta, vem, irmão. Vem luta, vem. Vem perseguição do diabo, vem. Vem perseguição do diabo na parte do pastor, vem. Na parte da missionária, vem. E já veio muito na minha parte. Jezabel talvez já veio para ela também. Se a pessoa vacilar, a Jezabel. Se vacilar, como é o nome que se dá ao homem? Ele é Jezabel, o homem. Tá entendendo? Porque tem homem que... Por isso que eu invito muito, irmão. A minha conversa é só sobre a palavra de Deus. Eu invito e estar conversando com... Tá entendendo? Se eu vejo que está pulando de alguma coisa, eu já paro de conversar. Porque a Bíblia diz: vigiai, porque o diabo, vosso adversário, anda bramando feito um leão, a derredor. Amém? Gosto das todas as ovelhas minhas, respeito, trato com amor, com carinho, de pastor, com todas elas. E peço muito também que elas vigiem, né, com alguém que entra para conversar com elas, né, com as irmãs, vigiem, porque tem pessoas que tem crente, né, Sandra? Irmão, tem crente que só o sangue de Jesus, né? Versículo 15. Mas se o descrente quiser apartar-se, que se aparte. Em tais casos, não fica sujeito à servidão, nem o irmão, nem a irmã. Deus vos chamou, Deus tem chamado para pai. Pois, como sabeis, ô mulher, se salvará teu marido? Ou como sabeis o marido, se salvará tua mulher? Ande cada um segundo o Senhor lhe tem distribuído. Cada um conforme Deus o tem chamado. E assim que ordeno em todas as igrejas. Foi alguém chamado, entanto, circuncioso, não desfaça a circuncisão. Foi alguém chamado, estando incircunciso, não se faça incircuncidar. Paulo, irmão, ele tem muito cuidado com a igreja. Muito cuidado. Ele tinha muito cuidado com a igreja. Vou parar aqui, irmão, por conta das horas, né? Louvado seja Deus. Porque o Paulo, ele tratou muito. No versículo 25, lá em casa. Né? Versículo 25, que fala sobre as virgens. Com respeito às virgens, não tenho o mandamento do Senhor, porém dou minha opinião, como tendo recebido do Senhor a misericórdia de ser fiel. Aqui já fala sobre as mulheres virgens. Segundo a Bíblia, irmão, tem requisito para essas mulheres que se casam, né? Eu ensino a igreja, irmã Priscila, que o casamento da mulher, que ela já é mulher, ela não pode ser vestido branco, porque branco é pureza, simboliza a noiva de Cristo, pureza. Amém? Eu sempre falo para os irmãos, né? Georgia casou com a cor roxa, lilás. Depois a gente vai passar sobre isso aí, porque tem igreja aí que casa, né, a mulher de branco, né? Mas biblicamente não pode. É só para mulheres que são puras, virgem diante de Deus. Depois a gente vai conversar sobre algumas coisas dentro da Bíblia. Amém? Mas que sirva para as duas jovens, né? Maria de Fátima e Michele, né? E para Alisson também, né? Que é solteiro, né? Ele que já tem conhecimento, né? Pastor, eu sou crente, hoje eu tenho conhecimento. Eu posso casar com uma pessoa divorciada? Não case. Não case com uma pessoa divorciada se você já tem conhecimento. Agora, se você não tem conhecimento,
Agora, depois que a gente ensina, não case. Depois que você passa a ter um conhecimento, tá entendendo? Aí você não está mais inocente. Vice-versa. Amém, igreja? Porque depois que você passa a ter um conhecimento, irmão, aí você passa a ter uma responsabilidade agora com Deus. Porque você soube, né? Conheceu a verdade e não quis praticar aquilo. Glória a Deus. Amém, igreja do Senhor? Louvado seja Deus. Que o Espírito Santo de Deus fale mais nos vossos corações. Como eu prometi a irmã Priscila, eu ia falar só um pouco, né? Um pouquinho de nada. Porque acerca do casamento a gente vai vou conversando com ela, eu vou falando, né? Sobre lá em Mateus, sobre lá em Gênesis, né? Não é bom que eu me viva só, mas farei para vós uma cooperadora, uma adjuntora, uma auxiliadora, né? Que vai estar ali, ó, ajudando o marido, né? Como o irmão Tiago falou, né? Uma cara metade. Se dá o nome de cara metade também, o chefe falou, Jorge é minha cara metade. Né? Depois, irmão, fica com esse ensinamento, né? E a irmã Marlene também, né? Que foi bom, né? E que lá na frente vocês vão casar, você e Anderson, né? Porque, irmão, o pecado, irmão, porque existe prostituição, adultério e fornicação. É 3 coisas diferentes. O que é prostituição? Prostituição, irmão, é quando um crente, eu vou falar de crente, né? É quando o crente ele é solteiro, não é casado, e ele vive se envolvendo com uma mulher e outra. Seu pastor sabe, ele está se prostituindo, que é o pecado que leva à condenação. O que é adultério? Adultério é quando um homem casado ou uma mulher casada, ela se envolve com outra pessoa, aí ele está adulterando ou ele está adulterando. O que é fornicação? É um noivado, eu não falo namoro, eu falo noivado, que tem relação antes do casamento. Isso é 3 pecados que a Bíblia leva para o inferno. Ficaram de fora os prostitutos, os adúlteros, os fornicadores, os idólatras, né? E tem mais, né? Sodomitas, os afeminados, tudo ficando de fora. Amém, igreja? Após, aos poucos a gente vai, né? Eu dei muito mesmo esse estudo em Macaíba. Muito estudo sobre casamento, porque nós casamos muitas pessoas lá. Muitas pessoas. Jéssica, Evandro, Dalvirene e Rafael, Evânia e Obevan, Ismaí e a esposa dele, esqueci o nome dela. O William, a esposa, Eri Carla e Daniel. Eu também, Arthur e Rose, fui testemunha também dessas pessoas. Quer dizer, a gente sempre estava ali ensinando, né? Louvado seja Deus. Por isso que a gente evita de dar oportunidade a pessoas juntas assim, porque a gente evita, né? Para não ferir, tá entendendo? Porque às vezes a pessoa tá, eu posso ler uma palavra, eu posso dar uma saudação, aí às vezes é chato a pessoa chegar e falta de ética, né? Eu nunca vou fazer isso, né? Pegar e ligar o microfone, mas ali a gente já não dá mais, né? Pois é bom casar, ficar tudo legalizado, para poder, né, se batizar nas águas. A gente só batiza depois que eles são casados. Nosso batismo é em águas correntes, não é em tanque nem em piscina, em águas correntes. Nosso batismo, tá entendendo? Mas se a gente chegar num canto que não tem rio, aí é outra coisa. Mas nós somos rodeados de rio. Como o Polo Norte, né, missionário? Eles pegam a água, esquenta, né? Bota dentro, tem os que quebram o gelo, pega um do lado, né? E desce assim, ó. Amém, igreja?
Porque o batismo é uma simbologia. É o testemunho público que você vai. Porque você é o quê? Você... Quando você não é batizado, você é invisível. Para a igreja. A instituição você é invisível. Você é visível para Deus, mas para a instituição você é invisível. Você só passa a ser visível depois que você se batiza. Aí você pode ter cargo dentro da igreja. Mas se você não é batizado, você não pode ter cargo dentro da igreja. Cargo é para quem já é batizado nas águas. Amém? Glória a Deus. Vamos ficar de pé, meus irmãos? Segunda-feira, último culto. Quero fazer o convite a Thales e a Judeline. Segunda-feira, último culto do ano da Igreja Apostólica da Fé em Jesus, no ano de 2025. Amém? Louvado seja Deus. Aí voltaremos só... Voltaremos... Dia 5, na segunda-feira. Porque dia 1º é quinta. Aí não vai ter culto não. Dia 1º não vai ter culto não. Amém? Dia 1º não vai ter culto. Vai ter culto segunda-feira, vai ser o último culto. Aí na quinta-feira já é 1º. Não vai ter culto não. Vai ter a outra segunda. E vai cair no dia 5. Amém? Louvado seja Deus. Segunda-feira eu digo qual é o dia da Santa Ceia. Segunda-feira. Amém? Glória a Deus. Tem alguém para Jesus hoje? A irmã Michele, Marlene, Maria de Fátima. Glória a Deus. Que o Espírito Santo de Deus fale mais no coração de vocês. E venha mais ver, Marlene. Venha. Deus, Ele quer fazer na sua vida, na vida de Anderson, né? Na vida de todos vocês lá na sua casa, né? Na vida de Elaine, na vida do seu pequenininho, na vida de cada um lá. Quero agradecer a Judeline, quero agradecer a Thales, né? Por estar aqui com a gente hoje, né? Louvado seja Deus. Que Deus venha falar mais e mais no coração de vocês. Louvado seja Deus. Amém, igreja? Vamos orar. Glória a Deus, vamos orar em nome de Jesus. Glorioso Deus e eterno Pai, Pai de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, eu te apresento, meu Deus, o teu povo que vem nesta noite, meu Deus, ouvir esse pequeno ensinamento, meu Pai, sobre acerca do casamento. Nós sabemos, meu Deus, que o casamento foi instituição divina, meu Pai. Mas Satanás está, meu Deus, trabalhando os casais. Quantos casais têm se separado? Quantos casais, meu Deus, dentro da igreja? Quantos pastores, Senhor? Quantos, aleluia, meu Deus, mulheres de pastores estão abandonando seus esposos? Eu quero te apresentar, meu Deus, o meu casamento, o casamento de Thales, o casamento de Piedade, aleluia, e a união, meu Deus, da irmã Priscila, e a união também, meu Deus, da irmã Marlene. Quero te apresentar, meu Deus. Cobre com teu sangue, meu Deus. Abre a mente, meu Deus, do irmão Flaviano, porque eu creio que eu vou ver aqui, meu Deus, tomando ceia e sendo aqui obreiro da tua casa, meu Deus, eu creio. Eu apresento, meu Deus, a irmã Jailma, a todos que estão aqui esta noite, e todos também do Facebook, e do que vão também ouvir lá no canal da igreja, no YouTube, da IFJ. Abençoa a todos, em nome de Jesus. Curva as cabeças, estenda as mãos, receba a bênção dos apóstolos. Que a graça do Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus Pai e a comunhão do Espírito Santo seja com todos os santos. E os santos dizem: a paz do Senhor Jesus. É só uma vez agora, tá? Glória a Deus. Segunda-feira, com o último culto e o culto de confraternização. Glória a Deus, amados irmãos, prediletos ouvintes.
Aleluia, glória a Deus. Da Igreja Apostólica da Fé em Jesus. Deus abençoe a todos aí. Em nome de Jesus. Em especial, amado irmão, pastor, Anselino, fique na paz.